Oi gente, professor Leandro Knebel por aqui e hoje vamos para mais uma aula de Sociologia. Estamos estudando o livro Sociologia Hoje. Hoje vamos estudar o capítulo do O Mundo do Trabalho. Vamos entender um pouco melhor como que os três principais teóricos da sociologia entendiam o trabalho. Como Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx entendiam a relação do ser humano com o trabalho. Para isso, precisamos identificar o momento histórico em que eles fizeram essas suas teorias. Foi bem no período da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Então vamos entender um pouco melhor como se deu essa revolução burguesa. Essa revolução industrial, ela teve três principais fases. Na primeira fase, se destacavam utilização do ferro, do carvão, do tear mecânico e da máquina a vapor. Na segunda fase, os principais recursos foram a energia elétrica, o aço e os produtos químicos. Já na terceira fase da revolução industrial, se destacam a robótica e a microeletrônica. Emile Durkheim entendia que enquanto mais especializado é o trabalho, mais laços de dependência se formam. Vamos entender um pouco melhor como que é isso. Vamos imaginar na construção de uma casa. Existe uma pessoa que é especialista em fazer o alicerce da casa. Então aquela pessoa só sabe fazer o alicerce. Existe outra que é especialista em levantar paredes. E aquela pessoa só levanta paredes. Outra que só sabe pintar, outra que só sabe colocar o piso. Então, enquanto mais especializado for o trabalho, mais um depende do outro. Nesse exemplo da construção de uma casa, todos esses profissionais dependem um do outro para que a casa fique pronta. Essa é a explicação de Emile Durkheim, porque ele diz que enquanto mais especializado é o trabalho, a profissão, mais um vai depender do outro. Ele afirma que enquanto mais profunda for essa divisão do trabalho, mais existirá essa dependência de um profissional depender do outro. Max Weber usa a comparação do capitalismo, do mercado de trabalho, com a lógica protestante, naquilo que ele chama de espírito do capitalismo, o espírito capitalista. Ou seja, no capitalismo sempre se quer mais lucros, e a lógica protestante é que devemos ter uma vida regrada, uma vida disciplinada, em busca de sermos sempre melhores e de sermos sempre progressivos, estarmos sempre evoluindo, sempre melhorando. Assim como o capitalista busca o lucro, busca sempre obter mais resultados no seu trabalho, o trabalhador também deveria procurar a poupança, deveria procurar guardar e acumular os seus recursos. Na perspectiva de Max Weber, a relação entre o capitalista e o trabalhador é uma relação de trocas mútuas, onde o capitalista ganha o seu lucro e o trabalhador também ganha o seu recurso, o seu salário, e ambos têm essa relação do contrato de trabalho bem estabelecida. Já Karl Marx, ele é um pouco mais radical em relação a essa relação de trabalho entre capitalista e o trabalhador. Para Karl Marx, existe uma relação antagônica, ou seja, uma relação contrária, uma relação de conflito constante, onde o trabalhador é sempre explorado pelo capitalista. E por isso o trabalhador precisa estar em luta constante pelos seus direitos, por melhores salários, por melhores condições de trabalho e de vida. Enquanto que do outro lado, o capitalista, o patrão, o dono da empresa, precisa estar em constante luta para que tenha sempre mais lucros, enquanto que o trabalhador trabalhe sempre mais. Por isso ficou conhecida como a luta de classe. A classe operária lutando contra a classe burguesa, a classe dominante.
Essa era a ideia de Karl Marx. Importante ter em mente que nessa relação de trabalho, o capitalista, o dono da empresa, tem os meios de produção. Ou seja, ele é dono, ele é possuidor dos meios de produção, então ele compra o trabalho dos operários. Os operários vendem ao capitalista a sua força de trabalho. Essa venda é feita através de um contrato de trabalho, onde o capitalista paga um salário por um determinado tempo de trabalho do operário. Fazendo um apanhado geral, antes da Revolução Industrial, o mundo era feudal. Nesse modelo de trabalho, cada pessoa tinha a sua própria produção de trabalho. Com a produção industrial, os capitalistas passaram a ser donos dos meios de produção, do meio de trabalho, e os operários tiveram que vender a sua força de trabalho. Nesse sentido é que se diz que o trabalhador ele é obrigado a vender a sua força de trabalho, porque se ele não vender, ele não terá o salário e não terá como sustentar a sua família. Na próxima aula veremos um pouco mais sobre essa relação do trabalhador com o mundo do trabalho. Veremos também como essa relação provoca uma certa alienação no trabalhador. Espero você na próxima aula.